E se você for picado por uma cobra? O acidente ofídico é uma doença tropical negligenciada causada por picadas de serpentes peçonhentas. Elas causam envenenamento injetando veneno através de presas inoculadoras. Entre as serpentes brasileiras, 4 tipos são considerados de importância médica: as jararacas, as cascavéis, as surucucus pico de jaca e as corais verdadeiras. Vamos ver como identificar essas serpentes. As jararacas, cascavéis e surucucu pico de jaca têm fosseta loreal, que é um orifício perto da narina que serve como um sensor térmico. Por isso, essas cobras às vezes são chamadas de serpentes de 4 ventas. Se observarmos a ponta da cauda, podemos ver que as jararacas têm a cauda lisa, as cascavéis têm um chocalho na extremidade e as surucucus pico de jaca têm as escamas eriçadas. As corais verdadeiras têm uma coloração muito característica, com anéis coloridos ao longo do corpo. Elas são facilmente confundidas com as falsas corais, que também são coloridas, mas não são peçonhentas. A identificação nem sempre é simples e devemos sempre contar com especialistas para ter certeza. Por isso, não se deve chegar perto de serpentes ou tentar capturá-las. As serpentes sem fosseta loreal e sem anéis coloridos não são peçonhentas, e no Brasil causam só 7% das picadas, que raramente são graves. As serpentes peçonhentas consideradas mais importantes em termos dos acidentes que ocorrem no Brasil são as jararacas. Elas causam 80% das picadas e a maioria das mortes. Por outro lado, as cascavéis e as surucucus pico de jaca são as mais letais, enquanto as corais verdadeiras raramente causam acidentes e são menos perigosas. Todos os anos, esses 4 tipos de serpente causam pelo menos 20.000 envenenamentos e mais de 100 mortes no país. Os acidentes ofídicos geralmente acontecem em adolescentes e adultos do sexo masculino, e quase metade das picadas acontecem em trabalhadores rurais. A incidência e a letalidade são grandes em populações indígenas, e o ofidismo atinge mais a zona rural e as regiões norte e centro-oeste do país. As picadas são mais comuns durante o período quente e chuvoso da primeira metade do ano, que é quando aumenta a atividade humana no campo. Evitar as picadas pode ser bem simples. Os pés e pernas são picados 75% das vezes. Por isso, usar botas de cano alto ou perneira de couro pode evitar a maior parte dos acidentes. Usar luvas de apara de couro para trabalho agrícola ou jardinagem pode evitar mais 20% dos acidentes. As serpentes abrigam-se em lugares quentes, escuros e úmidos, e roedores estão entre seus principais alimentos. Por isso, também é importante fechar frestas nas casas, não acumular lixo nos terrenos e controlar o aparecimento de ratos. Preservar os inimigos naturais das cobras, como gaviões e gambás, também pode afastá-las. Quando alguém é picado, é importante seguir os primeiros socorros recomendados. Deve-se acalmar a pessoa e afastá-la da serpente. A vítima deve tirar qualquer objeto que possa comprimir o membro afetado, como sapatos, anéis e pulseiras. Lavar o local da picada com água e sabão para evitar infecções e beber bastante água. Manter o membro atingido levantado para diminuir o inchaço. Se possível e com muito cuidado, deve-se fotografar a serpente para ajudar na identificação. O soro antiveneno é o único tratamento eficaz contra o envenenamento. A soroterapia só pode ser feita por equipe treinada e, no Brasil, está disponível em hospitais de referência do SUS. Existe um soro específico para cada tipo de serpente peçonhenta e cabe ao médico decidir o tipo e a quantidade certa do soro segundo a descrição da cobra e os sintomas e quadro da vítima. É um mito que a soroterapia só pode ser dada menos de 6 horas depois da picada, mas quanto mais cedo a vítima recebe o tratamento, menor a letalidade do acidente. Por esses motivos, a vítima deve ir imediatamente a um ponto de atendimento. A lista dos hospitais de referência para soroterapia pode ser consultada no site do Ministério da Saúde ou pelos números de emergência do SAMU 192, Corpo de Bombeiros 193
ou Disque Saúde 136. O soro antiofídico não é disponível em hospital particular e sua venda é proibida. O tratamento é inteiramente gratuito. Também é importante saber as contraindicações. Não amarre um torniquete, porque bloquear a circulação do sangue acaba concentrando o veneno no local atingido. Isso agrava o efeito necrosante de algumas toxinas, podendo resultar na necessidade de amputação do membro. É impossível extrair o veneno da picada, e ele só pode ser neutralizado pelo soro. Por isso, não se deve cortar, queimar ou sugar a ferida, nem colocar substâncias ou objetos sobre a picada. Isso não resolve o envenenamento e pode contaminar o local da picada, causando infecções sérias. Além disso, o consumo de álcool e tabaco é desaconselhado, já que o efeito deles pode mascarar os sintomas e atrapalhar o diagnóstico e o tratamento. Também não é recomendado tentar matar ou capturar a serpente, pois isso pode resultar em novas picadas. As serpentes não existem para atacar humanos e possuem veneno para que possam se alimentar. Como todos os seres vivos do planeta, elas são importantes para o meio ambiente. Não precisamos eliminá-las, apenas respeitar seus hábitats e melhorar a prevenção e o tratamento dos envenenamentos, reduzindo assim o problema do ofidismo.